Vozes da Cor Podcast é uma iniciativa do Crede12. PNERQ com o apoio do Agis. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é quente. O trabalho do professor nessa era de inteligência artificial chegando com tudo e o ensino à distância, o EAD, se expandindo demais. A gente se baseou num ensaio acadêmico e numa reportagem bem investigativa. A ideia é entender como essas tecnologias estão, assim, mexendo com a educação, com a vida dos professores aqui no Brasil, né? E qual o papel daquela lógica de mercado, da financiarização nisso tudo? Bom, vamos tentar desvendar isso juntos. Vamos lá. Começando pela IA, inteligência artificial, de forma simples, como as fontes trazem, são sistemas que fazem previsões, recomendações, ajudam a tomar decisões. A ideia em si não é tão nova, vem lá dos anos 50, né? Verdade. Mas é o jeito que ela está sendo usada agora na educação que gera todo esse debate e essa discussão. E que discussão, né? Porque, por um lado, tem aquela promessa, vai personalizar o ensino, otimizar o trabalho do professor. Mas, por outro, as fontes que a gente leu acendem um alerta, sabe? Questões de ética, de uso de dados, até vigilância. Fica complicado. Exato. E como isso se conecta com essa explosão do EAD que a gente viu? Pois é, o crescimento do EAD no Brasil foi, vertiginoso. Especialmente ali depois de 2017. Um dos estudos que a gente viu, de Lerrer e Silva, mostra isso claramente num gráfico. As matrículas EAD, lá para cima, e as presenciais caindo. Impressionante. E quem está puxando essa expansão? Na maioria, são grandes grupos educacionais privados, muitos deles com ações na bolsa, inclusive. Professor, é brutal. Nas públicas a média é 1 para 12. Nas privadas presenciais, já sobe para 1 para 52. Agora, nas privadas IAD, a média é 1 professor para 168 alunos. 168? E Lerrer e Silva citam casos extremos, tipo 1 para mais de 2.200. Como é que um professor trabalha assim? Não trabalha, né? Quer dizer... E o mais doido, mesmo com muito mais aluno no IAD, o número total de professores no setor privado até diminuiu. Caiu de 186 mil em 2017 para 150 mil em 2023. Exatamente. Essa conta não fecha sem um custo humano, né? E um custo bem alto. Isso vira o quê? Intensificação do trabalho, precarização total. As fontes descrevem bem isso. Regime de hora-aula, que permite cortes, assim, drásticos. Sim, mencionam um caso. O da Laureate, né? Que cortou 75% da carga horária de professores, salário caindo para R$500 por mês. Teve gente demitida por pop-up no sistema. Nossa, um pop-up. É o que dizem os relatos. E turmas de EAD gigantescas, 250, 350 alunos. O nível de estresse é tanto que falam até em criar plataforma de apoio psicológico para os docentes. Além dessa sobrecarga toda, tem a sombra da substituição pairando, não é? As fontes falam de IA fazendo tarefas que antes eram só do professor. Sim, e esse é um ponto-chave. Ferramentas como o LTI ou o Cira da USP, que corrige texto automaticamente, ou o Canigo, que age como um tutor virtual. Parece prático, né? Mas, parece. Só que como alguns autores apontam, tipo Novaes e Zan, o Júnior e Schlesinger lá no texto do Lerrer e Silva, isso pode acabar diminuindo o tempo pago para atividades essenciais, planejar a aula, dar feedback individualizado, e piora o trabalho não pago, aquele que o professor faz fora da sala. É o que Fraser e Jage chamam de exploração e expropriação, sabe? Explica um pouco mais isso. O conhecimento do professor, a experiência dele, é como se fosse capturado pela plataforma. Vira trabalho morto, um ativo da empresa. A empresa usa isso sem precisar pagar o professor por cada interação nova. E tudo isso com um controle cada vez maior dos algoritmos, né? Entendi. Então essa pressão no trabalho do professor não vem do nada. Tá ligada ao movimento maior na educação, certo? Com certeza. Se a gente olha o quadro geral, essa digitalização, essa plataformização, elas estão muito conectadas com a mercantilização, com a financiarização da educação. Não é só vender curso, é pensar a educação pela lógica do retorno financeiro para o investidor. E muitas vezes isso passa por cima da qualidade, das condições de trabalho.
E tem a influência de grupos empresariais, né? Sim, os think tanks, tipo Todos pela Educação, IAS, FGV, eles têm um papel forte em influenciar políticas e empurrar a adoção dessas tecnologias. Enquanto isso, o Brasil ainda está engatinhando em criar políticas públicas para regular a IA na educação de forma mais robusta, apesar de algumas iniciativas como aquele PL 7593. Mas e a tecnologia em si? Ela é a vilã ou é o jeito que a gente está usando? Ótima pergunta. As fontes que lemos são bem claras nisso, citando até o Chomsky e o São Vito. A IA de hoje, ela simula, mas não reproduz a inteligência humana de verdade, a sensibilidade. Ela não substitui a interação real, o desenvolvimento crítico, social, afetivo que um bom professor promove. O ponto central não é ser contra a tecnologia, de jeito nenhum. Então, qual o resumo da ópera? O que fica dessa nossa conversa? Olha, o que fica é que a IA, as plataformas digitais, elas podem sim otimizar coisas, ajudar. Mas, quando elas são adotadas só pela lógica do mercado, da redução de custo a todo vapor, como a gente vê muito nesse EAD privado massificado, elas acabam aprofundando desigualdades e precarizando muito o trabalho do professor. A pergunta fundamental é: essa tecnologia está servindo a quem e para quê? Faz todo sentido. A gente precisa urgentemente de políticas que valorizem o professor, que usem a tecnologia como um complemento, uma ferramenta de apoio e não como substituição ou só para intensificar o trabalho. Fica então a reflexão final para quem nos ouve. Nesse cenário de tecnologia avançando e pressão econômica forte na educação, que tipo de futuro a gente está construindo para o ensino? Como a gente garante que a inovação sirva para uma educação mais humana, mais crítica, mais emancipadora, e não só para aumentar o lucro e apertar ainda mais o professor? Este foi mais um episódio do Vozes da Cor Podcast. Aqui todas as cores têm voz. A gente se vê, pessoal.